Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maele, do Baú da Pré-Escola. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre a Base Nacional Comum Curricular, falando um pouquinho sobre a etapa do ensino fundamental. Lembrando que o ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica, a primeira etapa é a educação infantil. A matrícula no ensino fundamental, ela tem início com a criança de 6 anos e compreende aí o período entre o primeiro e o quinto ano para os estudantes de 6 a 10 anos de idade. A segunda parte aí do ensino fundamental abrange o período entre o sexto ao nono ano para os estudantes de 11 a 14 anos de idade. Agora vou apresentar para vocês a estrutura do ensino fundamental na Base Nacional Comum Curricular. Em primeiro lugar, teremos as competências gerais, as 10 competências gerais, que estão presentes em todo o percurso formativo da educação básica. São as mesmas competências para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. É importante que a gente conheça, se aprofunde nas competências. Nós, inclusive, temos um vídeo falando só sobre as competências. Volta aí no nosso canal no YouTube, procura lá, para que você possa aí se apropriar e compreender como estão organizadas essas competências que nós precisamos garantir ao longo do percurso formativo da criança na educação básica. Muito bem, considerando as 10 competências gerais, o ensino fundamental ele está organizado em 5 áreas do conhecimento. Essas áreas do conhecimento, elas vão favorecer o trabalho dos componentes curriculares de forma integrada, sem deixar de preservar as especificidades de cada componente. Então, nós temos aí 5 grandes áreas do conhecimento, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada área do conhecimento determina competências específicas da área, que vão definir como as competências gerais se expressam em cada área e que devem ser trabalhadas ao longo de todo o ciclo da educação básica e do ensino fundamental. Muito bem. As áreas do conhecimento, elas vão se organizar em um ou mais componentes curriculares. Anota aí os componentes curriculares que compõem as áreas do conhecimento. Muito bem. Linguagens, nós temos os componentes da língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Muito bem. Matemática é o componente curricular matemática. Ciências da natureza compreende o componente curricular ciências. Ciências humanas temos 2 componentes curriculares que abrangem história e geografia. E o ensino religioso aí é organizado apenas pelo componente curricular ensino religioso. Para as áreas que compreendem mais de um componente, também são definidas competências específicas do componente, para cada componente. Para assegurar o desenvolvimento dessas competências específicas, cada componente curricular traz um conjunto de habilidades que se relacionam a diferentes objetos do conhecimento, que são conceitos, conteúdos e processos, e eles estão organizados, apresentados em unidades temáticas. Parece complicado, mas não é. Agora é hora de você pesquisar lá no seu documento da BNCC como isso está apresentado na prática e também relacionar aí com o arranjo curricular que o seu município, que a sua escola optou, né, em apresentar, em organizar a partir aí dos conteúdos comuns, obrigatórios e propostos pela BNCC. Para a gente finalizar, uma dica aqui sobre a organização curricular do ensino fundamental na BNCC. Precisamos compreender que os diferentes componentes em cada área, eles irão se articular em torno das competências da área específica de cada componente, de modo que todos os caminhos levem a pensar de forma articulada as propostas didáticas e também colaborem para o grande objetivo da BNCC, que é o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Gostou das dicas?
Então, deixa aqui seu comentário, assiste os outros vídeos e coloque aí sugestões ou perguntas que você tem em torno ainda da BNCC, para que a gente possa continuar gravando novos vídeos sobre esse documento tão importante para o nosso país e principalmente para a educação das nossas crianças.